Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Click Talks, o podcast da Click Aligner, onde a gente traz diversos conhecimentos e profissionais especiais, como a doutora Letícia, que está conosco aqui hoje. Né? Quase um mascote da Click já, né? A Letícia é nossa grande amiga, especialista em ortodontia, speaker da Click Aligner. Eu sou o Guilherme Bern, ortodontista também e fundador da Click. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que a Letícia pode nos ajudar, que é como iniciar e crescer a sua clínica no tratamento com alinhadores, não é isso, Lê? É isso aí. Talvez você que está nos assistindo vai ficar pensando, mas quem são esses dois na fila do pão para estar aqui me dando algum tipo de conselho sobre tratamento com alinhador? Mas a verdade é que a gente já trabalha com alinhador há muitos anos. Gui, eu estava pensando, hoje eu estava ainda pensando quantos casos de alinhador eu já tratei. Eu preciso buscar esse número para eu lembrar, assim, né? Mas o fato é que a gente já tratou muitos casos. Acho que eu trabalho com a Click desde 2018 ou 2000, por aí. 2018, 2018, logo né? Quando iniciou. Hoje a Click está completando 6 anos, né? É. Só que apesar de ser uma empresa jovem, a gente tem uma casuística gigantesca. E não só nossa, né, Lê? Os meus casos eu parei de contar, mas é claro que hoje me divido entre clínica e empresa. A Letícia também tem centenas de casos tratados, mas não só isso. A gente teve uma vivência muito importante, não só estudando a literatura, mas acompanhando centenas de casos que a Letícia no começo, quando trabalhava junto comigo aqui na Click, ela ainda planejávamos os casos. A gente trabalhou muito na equipe de planejamento, que hoje está com outra equipe de ortodontistas, mas é nesse troca nesse universo, né? Esse universo que é fantástico, porque a gente está não planejando só os nossos casos, mas de centenas de outros colegas, e não só planejando, acompanhando a evolução desses casos. A gente vê na prática o que funciona, o que não funciona, na literatura e na prática. Então foi muito legal. Esse aprendizado não tem preço. A gente se sente muito seguro de falar sobre a técnica de alinhadores hoje, acho que graças a essas centenas de casos que a gente acompanhou e acompanha até hoje. Que a gente tratou na clínica e que a gente planejou aqui na Click. Esses casos, eles voltavam depois que a gente planejava para a gente fazer o refinamento, e aí a gente conseguia entender, poxa, esse dente não movimentou, por que será que não movimentou? Será que foi o attachment? Será que a gente não estagiou? O que aconteceu? Então a gente acaba estudando muito e aprendendo muito com o planejamento e também com o desenvolvimento dos nossos casos. Até com os erros a gente aprende bastante, principalmente, né? Por que com os erros, esse cara aqui, por que esse dente não movimentou, por que essa rotação não aconteceu? Exato. Então, é claro, isso nem estava no roteiro de nós falar sobre esse assunto, mas eu e a Alê somos assim. Mas é isso. A gente vai devagar um pouquinho, mas a ideia é essa. Por que nós estamos aqui? Para trazer um pouquinho desse conhecimento para quem está começando a tratar seus casos com alinhadores. Para quem deseja ter mais pacientes, ter mais sucesso ou dar os primeiros passos também na sua clínica. O que acontece? Como a gente trata muitos casos, acaba dando muitas aulas também a respeito deste tema. E o que a gente percebe é uma insegurança, é uma dúvida muito grande dos colegas ortodontistas que estão iniciando ou têm vontade de começar a tratar casos com alinhadores e se sentirem de fato muito inseguros com a técnica, de ter muitas dúvidas. Então a gente fez hoje, na verdade, um grande compilado das maiores inseguranças, das maiores dúvidas dos colegas para discutir um pouco a respeito disso e para ti que está nos assistindo daqui a pouco trazer um pontinho de luz ou uma ajuda no que diz respeito a isso. Então a gente separou algumas perguntas e alguns tópicos que a gente gostaria de conversar sobre isso, por ter contato com tantos colegas e tantas dúvidas, né? Eu acho que esse podcast vai ser muito legal, é o primeiro nosso de 2024, mas a ideia então é responder a questionamentos dos colegas que estão iniciando nos alinhadores, mas também acho que vai ser bem interessante para quem já trabalha ou quer trabalhar mais, porque a gente acaba sempre abrindo um pouquinho de como eu faço na minha clínica, como a Lê faz na clínica dela, como é que a gente faz para ter mais pacientes para converter e para atender e finalizar melhor esses tratamentos. Então, e sabe uma coisa que eu acho engraçado? Que apesar da gente trabalhar juntos, pra quem não sabe, eu e o Guilherme, a gente trabalha juntos na mesma clínica. Exato. Mas a gente trabalha de maneiras diferentes. Os dois têm muito sucesso nos tratamentos, muito sucesso com os pacientes e na carreira de maneira geral. Acho que dá pra gente falar isso, né? Sim, não tem problema. E na verdade a gente muitas vezes cobra diferente, tem maneiras de lidar diferentes e que ambas funcionam. Então eu acho que é legal também trocar essas ideias hoje. Contornam diferentes problemas de finalização de maneiras diferentes. Perfeito. Assim como a ortodontia fixa, diversos caminhos podem trazer um bom resultado, né? E com alinhadores também. É, exato. Deixa eu te perguntar então, Gui, porque eu tenho umas perguntas para te fazer e eu queria saber assim, o que tu acha, a gente estava trocando uma ideia agora antes aqui nos bastidores, mas o que tu acha que são assim, que tu escuta dos teus colegas, as maiores barreiras dos ortodontistas que querem ingressar nesse universo de tratamento com alinhadores, que daqui a pouco fazem ortodontia fixa no consultório, mas estão começando a receber pacientes que questionam, que pedem esse tipo de tratamento. O que tu percebe que são as maiores barreiras? Bom, nesses anos que a gente vem dando credenciamento, né, tu também apresenta bastante, a gente percebe que são 3 principais barreiras. Eu sempre chamo das 3 barreiras para o início na ortodontia digital. São elas, a primeira é a insegurança
quanto a técnica, ou até mesmo insegurança profissional de sair da sua zona de conforto. Será que a alinhadora funciona? Será que não funciona? Eu já ouvi falar que faz isso, faz aquilo. Então, a insegurança é a primeira barreira. A segunda barreira é uma barreira financeira. Que eu vejo muitos colegas falando assim, a alinhadora não é para mim. Meus pacientes não têm dinheiro para comprar um tratamento de alinhadores. Esse não é meu público. Meu público que procura ortofixa e quer trocar borrachinha. Não. A gente está subestimando às vezes. Então, vamos bater depois uma por uma como quebrar essas barreiras, tá, pessoal? E a terceira barreira é a barreira natural do fluxo digital, da nossa zona de conforto, que está trabalhando com Bractis, num fluxo onde tem todos os acessórios ali na minha clínica, o paciente senta, eu planejo, saio botando aparelho, migrar desse fluxo físico para um fluxo onde eu tenho que planejar o caso virtualmente para vender esse tratamento para um paciente, a topar esse planejamento e aí, depois de algum tempo, receber os alinhadores e startar esse tratamento. É uma coisa que não é tão imediata e esse tempo, para quem está acostumado a tratar com Bractis, que é super imediato, o paciente chegou, planejou, inicia amanhã se quiser, com alinhadores não. Com alinhador às vezes demora 20 dias, um mês para iniciar, porque tem uma série de ajustes do planejamento e nós ortodontistas, às vezes eu acho que os colegas são ansiosos por iniciar. Eles querem logo bater martelo, iniciar, botar mais um paciente como ativo na prateleira e a gente peca em planejar mais, né? Acho que a gente deveria planejar mais. E respeitar esse fluxo que exige, né? Isso. Porque uma questão importante da gente falar já no início que eu observei ao longo dos anos tratando casos com alinhadores. A gente precisa perder entre aspas, assim, tempo no planejamento do caso. Porque se a gente planejar, a gente diagnosticar muito bem, depois a execução ela vai se tornar muito mais simples. Quando a gente não perde tempo nessa etapa, aí a execução pode ser um problema. E aí a gente entra numa questão que a gente vai discutir agora em seguida, que é a dificuldade de contornar efeitos colaterais ou desalinhamentos, problemas de desencaixe do aparelho nos dentes. Isso geralmente é oriundo, muitas vezes, da falta de perder tempo naquela etapa de planejamento, né? Não é nem perder tempo, é investir tempo. Por isso que eu falo perder tempo, porque na verdade... Se vocês parar para pensar, os maiores erros que a gente comete na clínica, eu já cometi erros, tu também todos, mas a gente vê muito de outros colegas vindo, aquelas iatrogenias, é porque não tem dedicação no planejamento. Exato. Né? Então, assim... Eu acho que isso entra bem nesse primeiro tópico que tu falou, que é o tópico da insegurança. Eu vejo os colegas me falando assim, Lê, eu fico desesperado, porque eu sei tratar meus casos com bracket, eu sei usar as minhas prescrições, mas eu não sei tratar caso com alinhador. O que muda do tratamento de aparelho fixo para o tratamento com alinhadores? Na tua opinião, Gui, o que tu acha que tem de diferença, além do fluxo digital? Eu digo bem no tratamento dos casos mesmo. Essa pergunta é recorrente, é difícil responder com uma resposta única, né? Porque são vários aspectos que mudam, mas... O primeiro erro que eu vejo é, claro, não planejar. E o segundo é imaginar que a alinhador é algo de outro planeta, que eu vou ter que mexer num software que eu não domino. E as pessoas vão para o software e delegam demais para a empresa, se sentem inseguras de mexer no software, mas a principal diferença é que fixo, a gente cola os Bractis e já segue aquela receita de bolo, muitos colegas seguem, não deveriam, né, de nivelamento e de arcadas. E no alinhador a gente tem que nivelar esses dentes virtualmente para depois receber... os aparelhos, né? O aparelho fixo, ele é ajustado mensalmente a cada consulta, a gente vai ajustando esse tratamento, esse movimento. E com alinhadores eu vejo, a principal diferença que eu vejo é essa, o alinhador a gente planeja uma vez, algo que a gente vai seguir este rumo por 6, 12 meses. Então assim, uma maneira bem grosseira, vamos falar assim. Desculpa, o alinhador a gente planeja e depois que a gente planejou e deu ok e fabrica eles, a gente tem um trilho traçado, com um objetivo traçado que a gente não consegue mudar. No fixo a gente muda mês a mês. Então esse trilho tem que ser muito bem planejado, com objetivo, para alcançar o mais próximo possível do objetivo. É isso que eu queria dizer, assim, a principal diferença que eu vejo é essa. O fixo, a gente pode, qualquer coisa que está dando errada, a gente ajusta no meio do caminho. O alinhador, a gente tem que seguir até o final daquela sequência de alinhadores, ou se, claro, está indo muito errado, a gente tem que parar e refazer, mas a gente fica mais engessado nesse projeto. Só que a gente ganha tempo nas consultas, a gente perde tempo planejando, ganha tempo nas consultas. Acho que essa é a principal diferença que eu enxergo, assim, não sei Sabe se que tu tá me falando isso? Opinião. E eu me lembrei de uma dúvida que sempre surge, assim, quando a gente percebe os ortodontistas que estão iniciando o tratamento com alinhadores. Eles recebem aqueles casos, assim, ó, sabe aquele caso que a gente recebe no consultório que dá vontade de encaminhar pro Guilherme tratar? Que tu pensa assim, vou te mandar para um colega que vai saber tratar melhor esse caso, vai responder melhor as tuas expectativas. Esse caso, quando chega no consultório,
Os colegas que ainda não tratam com o alinhador, eles pensam, não sei o que fazer aqui. Vou tratar esse caso com o alinhador, porque os alinhadores vão resolver, alguém vai planejar esse caso para mim, e aí eu vou só instalar esse aparelho no meu paciente, e aí eu vou resolver esse meu problema. É engraçado que no mundo da ortodontia tem esse mito, que o alinhador resolve tudo. O mito, vou mandar para esse alinhador que ele resolve tudo. E também outros doutores falam exatamente o contrário. Não vou mandar alinhador porque alinhador não funciona. Então, como assim? Ou ele funciona ou não funciona. Ele é muito bom, eu vou delegar para uma empresa resolver meu problema. Ou, não, alinhador não funciona, não dá torque, não instrui incisivo, não fecha a mordida aberta. Como assim? Né? Esses mitos a gente vai falar um pouquinho com vocês aqui que estão começando, mas é engraçado. Né, que existem vários paradigmas que estão sendo derrubados um a um, né, e cada vez a gente se torna mais confiante em tratar com alinhadores e indicar para vocês também esse tipo de terapia. Né? Então, eu acho assim, no que diz respeito à insegurança, né? Que tipo de dica a gente pode dar para quem se sente muito inseguro para começar tratamento com alinhador? Acho que a primeira dica que eu daria é invista em estudo e em conhecimento nessa área. Embora a gente saiba que os princípios biomecânicos de tratamento com alinhador, eles seguem sendo muito semelhantes aos da ortodontia fixa. A gente vai mudar o instrumento que vai movimentar aquele dente de lugar. Então, por mudar o instrumento, mudam os efeitos colaterais, muda o tipo de movimento que é mais fácil de fazer, o outro pode não ser. Mudam os acessórios. Na ortodontia fixa a gente usa brackets, e aí com os alinhadores muitas vezes a gente até pode associar, mas a gente acaba utilizando um attachment, que ele vai funcionar como se fosse um bracket assim do alinhador. Mecânica com elástico é muito semelhante, por exemplo, do fixo. A biomecânica ela varia, mas mecânica com elástico a gente prende direto no alinhador e no fixo a gente sempre prende no acessório. No alinhador a gente pode optar por botar um acessório ou prender direto no alinhador, e esses efeitos adversos que podem ocorrer com a mecânica é diferente do fixo para o alinhador. Mas, desculpa, Lê, te interrompi, mas enfim, tem uma série de similaridades e algumas diferenças, né? A gente não tem mais hoje com o alinhador o poder de tracionamento de incisivos que a gente tem com o aparelho fixo. A gente não tem um poder de torque, que a gente pode dar um torque torcendo aquele fio retangular ou botando um bracket com torque ativado. A gente não tem esse controle na nossa mão, mas a gente tem isso no software, né? E por outro lado tem uma série de vantagens, né? Os alinhadores são excelentes aparelhos para expansão de arcadas, eles são excelentes aparelhos para extrusão, para fechamento de mordida aberta com retroinclinação de incisivos. Perfeito. Eles dão sim torque, né? Eu nunca vou esquecer, teve um áudio de um colega meu no começo dos alinhadores, falou assim, alinhador não dá, cara, isso aí não consigo dar torque no segundo molar. Mas hoje a gente ria, tá, cara, tu quer dar torque no segundo molar com o alinhador, mas hoje já dá, já tem estudos mostrando que sim, tu consegue torque, usando o attachment correto, ou utilizando uma mecânica de elástico auxiliar, enfim. Agora, se tu quiser fazer uma verticalização de um segundo molar inferior por perda do primeiro molar, que isso acontece muito, acho que é o que a gente mais recebia, né? Perdeu o primeiro molar, o segundo molar mesializa, e aí a gente recebe um planejamento assim, gostaria de verticalizar este molar. Sem extrair o terceiro. Sem extrair para dificultar, e sem mini implantes. Então, assim, as dificuldades que a gente tem na ortodontia fixa, muitas vezes elas se reproduzem também nos alinhadores, né? E muitas vezes a gente acaba usando mecânica, auxiliar, para contornar. Mas o que eu vejo, assim, Gui, para tirar um pouco essa angústia de quem se sente muito inseguro? Que dicas eu daria? Eu tenho 2 dicas, assim, importantes. Primeira, é sempre optar por trabalhar com empresas que nos deem esse suporte. Porque no início do tratamento, a gente se sente, de fato, muito inseguro. A gente recebe lá o setup virtual e a gente fica na dúvida, será que esses attachments que foram colocados aqui, eles são os melhores? Será que esse estagiamento tem que ser assim? Esse número de placas é normal? Então, eu percebo que trabalhar com empresas que têm esse contato próximo, que não é um contato robotizado, que não é um software que faz sozinho um autoalinhamento dos dentes, que tem um ortodontista lá por trás planejando, eu acho que isso ajuda muito. E algumas empresas, elas também têm o serviço ou a possibilidade da gente contratar uma mentoria de um ortodontista expertise na área, que vai auxiliar na condução, se a gente se sente muito inseguro no começo. Um ortodontista que vai revisar o setup contigo, que vai acompanhar o tratamento desse paciente, quando surgirem eventuais problemas de perda de tracking, ele vai te auxiliar. Então, eu acho que a combinação de um mentor no início e de uma empresa amiga, parceira, que dá esse suporte, eu acho que faz toda a diferença. É fundamental, tá? Aqui na Clique, e tem outra questão que eu queria abordar, aqui na Clique a gente tem planejamentos feitos por ortodontistas, a gente tem a possibilidade de falar com um desses ortodontistas, até marcar um call que seja de 30 minutos para tirar alguma dúvida mais pontual. E a gente também tem a possibilidade de modificar
o posicionamento de um dente ou de um attachment no software. É claro que quem está iniciando não se sente seguro, não se sente seguro de fazer essa movimentação. E é com o tempo, com uma casuística maior, que a gente vai sentindo nossas preferências pessoais, por tipo de attachment, tipo de movimento. Isso funciona, isso não funciona comigo. Isso eu vi na literatura, isso não vi. Então, assim, claro, gente, quanto mais a gente estuda, mais seguro a gente se sente num determinado assunto. Então, assim, buscar na literatura, lerem livros. Hoje a Dental Press tem várias publicações sobre alinhadores em português, livros maravilhosos que falam não só da Clique, mas até de outras empresas. E esse conjunto de conhecimento que a gente vai agregando de outras empresas, de outras técnicas, a gente vai se tornando cada vez mais confiante em aplicar isso no nosso paciente. A Clique tem, então, hoje, planejamentos feitos por uma equipe excelente. A gente pode tirar dúvidas com essa equipe, é uma empresa amiga, como a Lê fala. A gente tem um software fantástico que permite que a gente modifique esse planejamento e também possibilidade ainda de agendar mentorias com profissionais que nem a doutora Letícia, que nem uma série de speakers que a gente tem na equipe. E a gente vai tirando essas dúvidas de vocês. Perfeito. E a gente está aqui hoje justamente gerando conteúdo para que vocês se sintam cada vez mais seguros, né? E esse é só o primeiro de uma série de cursos que a gente vai lançar aqui na Clique, que vão traçar uma jornada básica, intermediária e avançada no tratamento com alinhadores. E a gente está aqui para responder essas perguntas, né? Então, tem muito conteúdo gratuito disponível aqui na Clique e vai ter também cursos pagos com experts aqui da nossa equipe, como a Letícia, né? Para a gente ficar cada vez melhor, cada vez mais seguro, cada vez converter mais pacientes no nosso consultório. E, Lê, falando em segurança, quem se sente inseguro de fazer um planejamento também se sente inseguro na hora de passar um orçamento lá na ponta para o paciente. O paciente sente isso. Então, a gente tem que estudar, tem que se aprofundar na técnica para nos tornarmos profissionais mais seguros do que estamos fazendo e assim ter mais sucesso no consultório. Né? Não iniciem se estiverem inseguros. Né? Se sintam seguros para dar esse pontapé inicial, e a gente está aqui para tentar trazer para vocês a importância de dar esse pontapé inicial. Sai da zona de conforto, vamos estudar, vamos ver o que tem de disponível no mercado, vamos ver quanto custa, vamos ver o que é de diferente do fixo, quais as vantagens e vamos começar. Testar, né? E eu acho que começar a tratar é importante, mas a gente tem que respeitar uma certa curva de aprendizado. Então, o ideal é que no início a gente procure dois fatores muito importantes. O primeiro é casos mais simples, de baixa complexidade para a gente iniciar. No início, a gente não se forma na especialização e vai fazer um preparo de ortognática no nosso primeiro paciente no consultório. A gente vai tratar um apinhamento, uma classe 1 com uma projeção, enfim. E com o tratamento com alinhadores, é interessante que a gente, para conhecer a técnica e se familiarizando, também inicie por casos um pouco mais simples. Então, a gente estava até brincando aqui antes, né? Vai tratar a secretária, vai tratar alguém da tua família. Eu acho uma cilada tratar alguém da família, porque eu acho que tudo que pode dar de errado é sempre com familiar. Tudo certo para dar errado. É que muitos colegas começam fazendo autotratamento. Eu quero me tratar eu mesmo, sabe? Bom, tem mais chance de dar certo do que tratar a namorada, o marido, o filho, porque é um tratamento que depende muito da colaboração do paciente. A gente sabe que quando o paciente ganha de graça, ele não valoriza tanto quando o paciente está pagando. Ele vai perder o alinhador, ele não vai dar valor para esse tratamento. Talvez, então, tem grandes chances de ser uma frustração, tá? Porque o alinhador depende demais. Então, eu ia falar isso. Então, acho que a segunda questão, além de ser um caso simples, é a gente escolher um paciente que seja disciplinado. Acho que um pouco a gente pode entrar nisso, assim, das indicações e contraindicações, né, de tratamento com alinhador. Na minha opinião, não sei se tu concorda, mas para mim a contraindicação mais importante é o paciente que não é colaborador. Porque esse aparelho, ele pode ser removido da boca, ele é um aparelho removível. Então, se a gente tem um paciente que não é disciplinado, que ele passa mais tempo sem o alinhador do que com, a gente não vai ter bons resultados. Pode ser um alinhamento simples, no quinto sextante. Não usou o aparelho, não vai dar certo. Esquece. Essa é certamente a principal contraindicação. O paciente não usa, esquece, não funciona, não vai funcionar. Eu acho que ele tá falando isso para me dar uma cutucada, porque eu fui paciente do Guilherme, terminei meu tratamento? Não terminei, estou inclusive com os meus attachments colados aqui. Não, eu tô fazendo um autotratamento, que eu comecei com a Letícia também, então já quero abrir o jogo aqui, e eu tô me autotratando. E eu sou um péssimo colaborador, eu esqueço o aparelho, não uso. E é bom a gente passar por isso também, por isso que usar alinhador, pra gente entender o que o paciente sente, entender as dificuldades no tratamento, até para poder dar uma dica para os pacientes. Mas olha só, eu sei como funciona a biomecânica, eu sei que o dente, se eu ficar sem usar por muito período de tempo, o dente recidiva e volta. Então, eu sou um paciente que não consciente, não é extremamente colaborador, mas ele usa. Eu sei que eu não posso deixar de usar para dormir, para pelo menos manter o dente naquela posição. Se eu quero que meu tratamento evolua, tá na semana de trocar, eu uso muito, tá? Então, eu tô usando bastante agora. E tô muito satisfeito, tá? Tô muito satisfeito, tá ficando muito bom. Incrível, eu tô autotratando. Tô muito satisfeito com todos os centenas de pacientes que eu já tratei, mas em mim mesmo é legal a gente usar.
tô me sentindo muito melhor. Tinha um lateral cruzado e já tá vai super bem, né? Tá indo muito super bem. Mesmo não usando bem. O problema é que aquele paciente que não tá, tu chega no consultório, tá perdendo o tracking e não tá desencaixando o alinhador, ele não usa nem para dormir. Perfeito. Tá? Ele tá passando o fim de semana inteiro sem usar, sabe? Então, o paciente que usa pelo menos 12 horas dia, ele mantém o dente na posição. Agora quer que tenha uma evolução, uma movimentação, tem que usar mais que isso. Então, não saia trocando alinhador se o paciente não está usando. Perfeito. Mas, resumo da história, gente. A gente estava falando aqui das 3 quebras, né? As 3 principais barreiras, né? Que é a insegurança, a financeira e a fluxo digital. Da insegurança, a gente falou sobre o que muda ali do tratamento fixo para o digital. E eu gostaria de lembrar só de um slide que eu lembrei quando eu estava falando aquilo, que é aquele slide do golfe. No aparelho fixo, a gente vai empurrando uma bolinha. Imagina um jogo de golfe. A gente tem que dar a tacada na bolinha e chegar lá no final. No fixo, a gente vai empurrando a bolinha, que nem no cricket, assim, vai empurrando até chegar no final. É uma série de tacadinhas. No alinhador, a gente vai planejar e cada planejamento é uma tacada. Então, a gente vai aproximar do objetivo final, mas nem sempre a gente finaliza um caso numa caixinha de alinhadores. As pessoas imaginam que chegou a caixinha da Clique aqui, tá aqui teu tratamento, vai terminar. Não, esse é um dos pontos de frustração, é o principal ponto de frustração dos pacientes. Eu fiz um tratamento com a Clique e não ficou bom. Por quê? Porque ele optou por um tratamento de 10 plaquinhas achando que aquilo ali ia resolver o problema do paciente. Daí o paciente não usou, o dentista não fez o IPR corretamente, o paciente não foi tão colaborador, enfim, ou não planejou direito. Por uma série de fatores, não chegou e não ficou bom. Melhorou, mas não ficou como o paciente quer. O paciente é extremamente exigente. E isso causa frustração, porque agora ele vai pedir mais uma caixa, que daí no jogo de golfe seria a segunda tacada, e a segunda caixa vai ser cobrada. Então eu sempre recomendo, para quem está começando, peguem planos que excedam o que vocês imaginam que vão gastar, para ter segurança na finalização desse caso. Eu não canso de repetir isso em todas as aulas. Não, mas é muito importante. Sabe que eu me lembro do primeiro caso que eu tratei? O primeiro caso que eu tratei, eu tava tão ansiosa pra fechar o tratamento, eu queria tanto que a paciente fizesse, eu queria ter um caso com o alinhador, que eu mandei o caso pra Clique, calculou lá o número de placas, e na época a Clique cobrava por placas, não existiam pacotes, né? Então eu fui lá e calculei, deu 15 placas, eu vou cobrar 15 placas dessa paciente. Porque eu queria vender aquele caso, queria muito fechar. E aí a paciente fez o tratamento. Eu lembro que era um caso que eu achei muito simples na época. 15, era muito tranquilo. Era corrigir 2 incisivos laterais que estavam vestibularizadinhos, assim, girados. Logo lateral. Lateral. Eu olhei, nossa, aqui é muito tranquilo, 15 placas vai estar perfeito. A paciente usou as 15 placas e claro que não ficou perfeito, porque não é uma limitação do alinhador da Clique ou de qualquer outra marca, é uma limitação da técnica. Incisivo lateral, ele é um dente mais conoide, mais expulsivo, é comum que ele não responda 100% aquilo que foi planejado lá no setup. E isso de fato aconteceu com a minha paciente. E aí, para resumir a história, o que houve? Precisei escanear a paciente de novo, precisei pedir mais placas de refinamento para Clique, e eu odeio esse nome refinamento porque passa muito a ideia de que é um refino que a gente vai fazer, e na verdade não. Na verdade a gente vai complementar uma movimentação que ficou faltando na primeira etapa, né? Isso me lembrou agora, porque isso aí já virou até meme na internet, tá? Porque a gente recebe aquela perguntinha assim, o caso é bem simples, é só um girinho de lateral, né? Então, quem já trabalha com alinhadores já sabe, girinho de lateral, conoide, um lateral pequeno, é extremamente difícil. Parece simples, mas a gente tem que abrir espaço para esse giro ocorrer, né? Então a gente projeta central e canino e aí faz a rotação do lateral com o uso de atátimos e muitas vezes tem que usar até elástico, né? O paciente bem colaborador não precisa, mas... Gente, laterais superiores eles já são... São terror, né? São terror, eles são mal vistos aqui pra galera que trabalha com alinhadores. Tanto para extrusão quanto para rotação, né? Quando eu tenho na clínica algum incisivo lateral que não tá andando conforme o esperado, eu fotografo, eu sempre posto nos meus stories a foto e eu ponho aquela música da cena da Carolina Dickman raspando a cabeça, sabe? Mulheres, Laços de Família, eu acho que é. Que ela tá com câncer, tá raspando a cabeça e toca aquela música. How could an angel break my heart? Pra mim é isso, é a minha cena, eu chorando com aquele lateral. É o lateral afundando, é tipo Titanic. Afundando, assim. isso aí. E o que aconteceu? Eu tive que pagar o tratamento da minha primeira paciente pra finalizar o caso, né? Tive que mandar fazer mais placas, porque eu tinha prometido aquele resultado pra ela. E aí me dei mal, porque eu quis economizar, eu quis fazer a venda do caso e economizar no número de placas, imaginando que com 15 alinhadores, tudo aquilo ali estaria resolvido. Gente, a gente que tá aqui do outro lado, e a gente vê o lado da empresa também, isso é bem recorrente, né, Lê? É comum. A gente faz um planejamento e deu lá 30 placas. A pergunta comum, não dá para dar uma diminuidinha, não dá para fazer em 20, apertar um pouquinho esse movimento? Não dá. Quanto mais tu forçar, mais chance de dar errado. E aí, então me vê só um tratamento que cubra só essas 30. Aí óbvio que o paciente vai precisar de novas etapas, talvez até mais 30 de novo,
E aí, com recorrência, vem aquela dor de cabeça depois para a equipe comercial que está, não, veja bem, o indicado era um plano mais completo, você optou por um plano mais pequenininho, mais barato, que acaba custando mais caro depois, né? Então, a gente não está querendo empurrar plano mais caro aqui para vocês, a questão é ter segurança para fazer essa migração, né? A gente estava falando de insegurança do técnica e isso traz insegurança, tá? Eu tenho um limite de placas para finalizar esse caso. Quando a gente trabalha com planos que cobrem lá, tem 3 anos de placa infinita, nos dá segurança para finalizar e não se incomoda mais, tá? Porque vai ter refinamento, vai precisar. A segunda barreira, Lê, eu ia te perguntar, a segunda barreira que é a barreira financeira, é que eu vejo que muitos colegas dizem assim, alinhador não é para minha clínica, eles não divulgam alinhadores ou tem medo de iniciar na técnica. Fiz o curso, fiz uma formação, estou estudando, mas o meu público não quer, ele é um público de baixa renda. O que tu daria de dica, assim? Eu acho que as pessoas deixam de oferecer com medo de... Sabe que eu acho que existe uma crença limitante na ortodontia de que o tratamento com alinhador ele é muito inacessível, ele vai ser um tratamento muito caro e inacessível para o paciente. E muitos colegas deixam de imaginar que aquele paciente pode se interessar por esse tipo de tratamento, por imaginar que ele não possa pagar. E eu acho que eu me surpreendo sempre no consultório, porque quando a gente apresenta as vantagens do tratamento, mostra o setup virtual, mostra casos que foram tratados com alinhador, eu vou te dizer que a minha experiência na minha clínica, 80 e pouquinhos por cento dos meus pacientes tratam com alinhador. Eles geralmente entendem o benefício da vida deles e eles acabam optando por tratamento com alinhador. Então eu acho que o que a gente precisa cuidar é não ter medo de oferecer esse tratamento para o paciente, não supor que o paciente não vai poder pagar por aquele tratamento e na ânsia de daqui a pouco fechar o caso, de daqui a pouco ter mais um paciente ativo, a gente acaba fechando um tratamento com ortodontia fixa por medo de que o paciente não vá poder pagar. Aquela questão do imediatismo. Vamos fechar logo, vamos iniciar esse tratamento. E outra dúvida importante nesse quesito da barreira financeira é o quesito de como cobrar do paciente, né? Então, além da barreira do mito, que nem tu falaste, que os pacientes, os doutores acham que o paciente não pode pagar, o doutor às vezes não sabe como cobrar isso do paciente. Né? Tem doutor que quer cobrar uma entrada, outro que quer cobrar uma mensalidade, acha que vai ser caro, não sabe repassar esse valor para o paciente. Né? Eu basicamente já trabalhei de todas as maneiras, vendendo pacote, vendendo por mensalidade, né? Mas a gente também subestima dessa maneira o nosso paciente. Eu gosto hoje, por exemplo, de cobrar pelo menos uma entrada, sugiro que cobre uma entrada que cubra o custo dos aparelhos. E aí, nas mensalidades, nós vamos embutir nossos honorários. Né? Perfeito. Nesse mito está uma baita oportunidade, né? Uma super oportunidade para nós ortodontistas aumentarmos o nosso faturamento. Como se trata de um tratamento ainda high ticket, um ticket mais alto que o aparelho fixo, porque a gente tem que, de fato, comprar um aparelho que custa caro, a gente repassa isso para o paciente, a gente está assumindo um risco maior, a gente também merece uma margem maior de lucro. Então, eu vejo nos alinhadores hoje, eu vejo pessoas que não estão trabalhando com alinhador ainda, estão perdendo uma super oportunidade de aumentar o faturamento nas suas clínicas, ter consultas às vezes até mais tranquilas depois que aprende o fluxo. Ter uma rotina de trabalho mais tranquila, acho que o alinhador traz isso de vantagem, né, Gui? Não precisa ficar com dor nas costas de colar os tubos do segundo molar, né? Então, a gente tem menos intercorrências, acho que isso é uma vantagem importante. Menos urgências, intercorrências. Depois que isso entra na rotina, que esse é o próximo passo, que é o fluxo digital, como é que esse fluxo de atendimento, a gente entende uma série de vantagens. Isso, exato. E oportunidade para faturar mais. Eu não sei se tem mais alguma dica nesse quesito, Lê, para como cobrar o paciente. Eu acho que existem duas modalidades de como a gente fazer essa cobrança. Eu vejo dessa forma. Sim. A gente pode fazer um cálculo mais ou menos de número de horas, de consultas que esse paciente vai ter e o custo que esse aparelho vai causar pra gente na clínica e fazer um pacote. Então existe essa possibilidade, né? Faz um pacote, parcela esse pacote como um pacote fechado para o paciente. E tem a outra possibilidade que é a gente cobrar uma entrada, que eu acho que foi isso que tu falou, cobra o valor que a empresa o custo, na verdade, desse aparelho, um pouco mais dos teus honorários, cobra essa entrada do paciente e depois o paciente vai pagando as mensalidades ou as consultas de manutenção. Eu acho isso uma vantagem para quem está iniciando tratamento. Sem dúvida. Por quê? Porque no início a gente não sabe muito bem quanto tempo vai durar aquele tratamento, gera muita insegurança. E tu sabe que enquanto estiver durando o tratamento, o paciente estará cobrindo o teu custo clínico, das tuas horas clínicas, da tua manutenção, da consulta. E mesmo nós experientes, às vezes a gente se surpreende com um paciente que não foi colaborador, um paciente que interrompeu o tratamento foi viajar, teve um paciente que não vem nas consultas, acaba se tornando um tratamento mais longo do que a gente imaginava no início do tratamento e acaba se custando, poxa, mas ele já terminou de pagar e a gente continua tendo que tratar esse paciente. Claro que a gente vai até o final para finalizar o melhor possível, mas é muito melhor
que um paciente que vai se tornar mais custoso para nós com mais consultas, que continue pagando uma mensalidade. Por isso que eu mudei hoje para isso, tá? Eu cobro uma entrada que vai cobrir meus custos iniciais com os aparelhos da Clique e depois cobro as consultas que vão cobrir minhas mensalidades. E lá no final eu ainda cobro a contenção, né? Que alguns profissionais cobram, outros não cobram, mas é muito pessoal isso, muito de cada região. E o quanto cobrar também, né? Eu acho que isso depois vai mudando ao longo a gente vai criando mais experiência com os tratamentos, a gente pode daqui a pouco ir cobrando um pouco mais, tratando casos mais complexos, mas para remover essa barreira inicial, já que a gente está falando das barreiras iniciais de tratamento, né? Como cobrar? A gente não precisa assustar o paciente. Muitos chegam lá no meu consultório e falam, não quer, nem me oferece a possibilidade de alinhador, porque eu não vou gastar um carro nesse tratamento. Existe isso, né? Quando tu vê, exato, existe bastante. Do paciente imaginar isso, assim, a gente fala, não é bem assim. A gente vai organizar de uma maneira que tu vai dar uma entrada, né? E aí depois tem as tuas consultas de manutenção. Esquematiza de uma maneira que fica viável para o paciente, mas que a gente obtenha lucro nas nossas horas clínicas. Acho que é uma grande oportunidade também do ortodontista trabalhar com mais qualidade na rotina clínica e de aumentar o nosso ticket médio do paciente que está tratando casos conosco, né? Sem dúvida. Essa rotina clínica, ela também é outra barreira, tá? Então a gente falou já da barreira de insegurança, barreira financeira, e depois que a gente começa a ter uma série de pacientes, ou seja, eu tenho uma clínica de aparelho fixo, eu tenho X pacientes de aparelho fixo e 5% de alinhadores. Quando chega o paciente de alinhador, ele quebra a minha rotina, né? Que é de passar o paciente, já sentar na cadeira e ver se teve algum braço que caiu, evoluir os fios, continuar a mesma mecânica. Ele quebra a minha rotina com alinhadores é totalmente diferente. Hoje, na minha clínica, é o contrário. Quando vem um paciente fixo, ele quebra a minha rotina, porque eu tenho mais alinhadores. E isso tira a gente da nossa zona de conforto. É uma barreira, sabe? Alguns colegas que só tem um paciente alinhador vão até trazer um desconforto. Puxa, agora é o alinhador, agora peraí, muda tudo. Busca a caixa do paciente, onde é que estão as plaquinhas dele, qual plaquinha que ele está usando, qual é a etapa que ele está, não é plaquinha, né? Qual é a etapa que ele está. Então, muda. E esse fluxo digital muda a nossa rotina clínica de atendimento, muda de forma muito importante a nossa rotina de planejamento. A gente gasta bem mais tempo planejando e eu vou dar uma dica para vocês aqui nesse quesito planejamento agora também. E mais o que mais? A questão de refinamentos, né? De controle desse caso, de controle de finalização, que na ortodontia fixa a gente vai ali, faz um step no arco e vai finalizando e intercuspidando esses dentes. Perfeito. No alinhador a gente tem que parar tudo, escaneia o paciente. Quem não tem scanner já tem mais uma barreira aqui que tem que encaminhar esse paciente para fazer um escaneamento, né, para a gente poder refinar esse resultado. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta agora, porque é o que eu escuto muito nos cursos que a gente dá. As pessoas perguntam, nem vou tentar tratar caso com alinhador porque eu não tenho um scanner na minha clínica. E até onde eu sei, é essencial possuir um scanner para poder tratar casos com alinhadores. Tu acha que essa afirmação é verdadeira? Olha, não é verdadeira, o scanner não é obrigatório, porque a gente precisa também de um raio-x panorâmico para fazer um diagnóstico completo desse paciente. Então, de alguma forma, a grande maioria dos colegas vai ter que encaminhar esse paciente para uma radiologia. Acontece, para fazer escaneamento 3D e o panorâmico, acontece que quem tem scanner consegue alavancar de uma forma brutal a sua clínica, porque está com a ferramenta na mão, que é uma ferramenta não só de diagnóstico, mas também de apresentação para o paciente, para fazer um refinamento após 10 meses de tratamento. O paciente não precisa se deslocar da sua clínica até uma radiologia para fazer um novo escaneamento. A gente escaneia direto na clínica. Torna mais simples a nossa rotina. O fluxo digital fica muito mais fácil. Eu fortemente recomendo que vocês tenham um scanner para quem realmente quer entrar de cabeça nesse mundo. A Clique já fechou uma parceria muito forte com uma empresa gigante de scanners, a gente vai anunciar em breve isso, tem condições imperdíveis e scanners, não estão mais como quando a gente comprou lá há 3, 4 anos atrás. Scanners estão muito mais acessíveis, né? 5 vezes mais baratos, 5 vezes mais rápidos. Eles têm simulador de ortodontia no scanner, então, sem dúvida, para alavancar e crescer sua clínica, não é a primeira coisa a fazer, vou comprar um scanner e daí eu vou começar a vender. Não, começa fazendo alguns casos, tô com 10 pacientes ativos, eu quero entrar de cabeça mesmo no mundo digital, vale muito a pena ter um scanner. Mas aí vem a dúvida, então, eu preciso comprar um scanner para começar a tratar casos com alinhador? Não. Essa é a questão, né? Muito tempo a gente, e muitos colegas ainda, tem suas clínicas sem scanner e tratam muitos casos, trabalham muito bem com alinhador. A gente pode, inclusive no início, é o indicado mesmo, vai sair comprando um scanner para começar, se endividando com um scanner para começar a tratar casos com alinhador.
Mas o que a gente observa? Que o scanner, como o Guilherme falou, ele facilita o nosso workflow. Quem não tem scanner, o que precisa fazer para iniciar tratamento com o alinhador? Tu vai solicitar para o teu paciente uma documentação ortodôntica básica, o que tu solicita para planejar teus casos com ortodontia fixa. E essa documentação, ao invés de vir com modelos de gesso, ela vai vir com modelos digitais da boca do paciente. Vai vir com os arquivos em extensão .stl, que é os arquivos que a gente precisa para poder fazer o planejamento virtual e para poder produzir os alinhadores. Basicamente é isso que muda. Então a gente vai solicitar essa documentação para o paciente vai fazer a documentação na radiologia, ela chega no nosso consultório, a gente estuda a documentação, submete essa documentação para a Clique, para a empresa de alinhadores, escrevendo o planejamento, né? Para este caso, o que eu gostaria de fazer, quais são as queixas do paciente. A Clique, ela vai fazer esse planejamento virtual, ela vai fazer um setup virtual que a gente vai apresentar ao paciente em uma segunda consulta. Então, tendo todos os documentos do paciente em mãos, tendo esse setup virtual, a gente vai apresentar junto com um orçamento para o paciente. Então, no dia que a gente vai oferecer o tratamento, o paciente ele se encanta muito com o resultado, né? Com a previsão de resultado que o setup nos entrega. Ele, por exemplo, o paciente que tem um diastema, ele vê esse diastema fechando ali virtualmente com o software da Clique, é muito legal, é um fator muito bom, tem um poder de convencimento muito forte. Tá? E alinha as expectativas, né? Isso é muito importante. Também. É claro, tem que nivelar com o paciente, alinhar a expectativa também para não criar uma expectativa de um caso extremamente complexo que vai ficar perfeito, porque ali é só um simulador. Mas a dica que eu ia dar para vocês é que no fluxo digital, a gente tem um timing diferente do fluxo do aparelho fixo. Né? O aparelho fixo a gente solicita a documentação, a gente planeja, pede cefalometria, vê análise de modelos, com discrepância de modelos, calcula, vou expandir, vou projetar, vou extrair e inicia um tratamento. No fixo, a gente tem que simular tudo isso que a gente está planejando na nossa cabeça, na ortofixa, a gente tem que simular e botar num setup 3D. Muitas vezes, como a gente não preenche adequadamente o pedido para a Click Aligner, às vezes até eu mesmo peco nessa minha orientação para os ortodontistas aqui, eles não sabem exatamente o que eu quero. Se eu quero projetar, se eu quero nivelar, se eu quero expandir, o quanto eu quero expandir. Se eu não deixar bem claro, o projeto não vai vir como eu gosto. Tá? Perfeito. E eu não vou aprovar esse projeto de primeira. Só que aí vem um dado importante. Aqui na Click, 70% dos projetos são aprovados sem nenhuma modificação. Isso é um fator que me preocupa até, porque mostra que ou nossos projetos estão muito bons, ou os dentistas não sabem o que estão fazendo e simplesmente dão ok e aceitam o que a empresa enviou. Tá? Mas a dica que eu quero dar não é essa. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que demora para a gente ter um setup perfeito. Não aprovem de primeira. Vocês podem exigir mais da nossa equipe, vocês mesmos modificar e buscar um resultado que vocês realmente acham que vai ficar estável e vai ter uma boa previsibilidade. A questão é que, às vezes, a gente quer ter esse resultado perfeito para apresentar para o paciente e a gente perde horas planejando e chega na hora da apresentação, o paciente nem quer fazer o tratamento. Isso acontecia muito com o fixo também. Eu ficava lá fazendo cefalometria, fazendo uma coisa, perdia um tempão, fazia um projeto do computador, plano A, plano B, plano C, e chegava o paciente, não vou fazer porque por X razão. Agora, então, qual que é a dica? O que eu tenho feito hoje, Lê? Não sei se tu faz a mesma. Eu mando para a Clique, detalho o melhor possível meus pedidos, a Clique me envia esse primeiro projeto e eu já marco a consulta de apresentação. Faço a mesma coisa. O projeto não está com a taxa que eu gosto, não está com tudo perfeito como eu gostaria, mas já está ali meio caminho andado. É que nem um arquiteto apresentando uma primeira opção. Olha, assim vai ser a tua reforma. Mas aí vamos fazer mais um quarto, mais piscina, mais outro, vamos aumentar o segundo piso. Aí isso eu vou fazer depois que o paciente dizer assim, sim, eu vou fazer essa obra, vou iniciar esse tratamento. Aí sim eu vou perder horas na frente do computador para detalhar esse projeto e aí mandar a Clique fazer os tratamentos. Lembrando que a Clique ela vai fazer o quê? Ela vai executar o nosso planejamento. Não é a Clique que vai planejar para vocês. A Clique vai executar o planejamento que vocês pediram. Né? Então eu quero alinhar e nivelar mantendo a classe 2. Ela vai manter a classe 2. Né? Não é só mandar uma classe 2 para a Clique, ela vai transformar isso em uma classe 1 perfeita. Muitas pessoas têm essa ideia assim, mandei para a Clique, mas olha aqui, voltou. Ainda está classe 2, mas tu pediu para corrigir a classe 2? Perfeito. Porque alguns colegas pedem aceitar a classe 2. Então, o responsável por esse projeto e planejamento somos nós, ortodontistas. Isso não se trata de Clique, é de qualquer empresa, sabe? A responsabilidade do tratamento é nossa. Então, apresentem um primeiro projeto para o paciente. Quebrem essa barreira do fluxo digital. Tenham um computador legal para apresentar isso para o paciente do consultório. A gente já falou isso outras vezes em outros podcasts. Tem uma tela, que tem gente que nem tem tela
no computador, liga o eu... celular na TV. Hoje em dia dá para espelhar o celular na TV. Eu não tenho computador, então espelha o viewer na TV, vai ter uma TV grande para ver esse viewer, não no celular, né? Apresenta isso para o paciente. Eu gosto de fazer de duas maneiras. Eu gosto de colocar na TV o planejamento e eu gosto de colocar no iPad. E aí eu entrego o iPad para o paciente e aí o paciente mesmo manipula, porque como a gente consegue na tela touch mudar, a gente aumenta a boca, olha por todos os ângulos, coloca no antes e depois, na previsão de resultado. E o paciente fica muito... É mais próximo, palpável. palpável. O iPad traz para a mão dele. Exato. Ele se sente mais palpável. Exato. Isso até em neuromarketing é interessante. Uma coisa que o paciente segura na mão, né? Ele sente aquilo mais atingível, mais Isso próximo, está na minha mão. A decisão é minha. E valorizar essa consulta, valorizar esse planejamento, explicar para o paciente por que tem esse número de placas, o que foi pensado, o que vai acontecer nas movimentações. E aí entra essas questões de neuromarketing, que acho que na hora, como a gente está falando de finanças, isso é importante. Na hora que a gente vai apresentar o plano de tratamento, né? Ter uma cadeira muito confortável para o paciente sentar, ele tem que sentar e se sentir bem no teu consultório. A gente pode utilizar cheirinhos gostosos dentro da clínica, oferecer uma bebida quente. Eu tenho um amigo que sempre fala que ninguém briga em cafeteria, né? Ninguém convida alguém para tomar um café para terminar o relacionamento. A gente sempre vai numa cafeteria para alguma coisa gostosa. Então, vai para terminar e sai de mão dada. Sai de mão dada. Isso, vai para terminar, vamos brigar onde cafeteria, pronto. Isso aí, então oferecer um café para o paciente. Mas acho que a parte mais importante é de fato essa, o planejamento que a Clique envia nos ajuda muito nisso. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, assim, também, é que a gente trabalha aqui, eu trabalho numa clínica já com uma casuística grande, já trabalhei em outras clínicas aqui do estado, já visitei clínicas do Brasil inteiro, mas às vezes eu penso que muitos ortodontistas não estão nesse fluxo. Talvez a gente esteja numa bolha, eu e tu, do fluxo digital, porque a gente já está adaptado nessa rotina, já tem uma clientela que busca a gente por alinhadores. E eu te falar assim, tem muita gente, Lê, que trabalha em clínicas que já vai na cadeira, o paciente já está fechado o tratamento no preço e nem sabe o que vai fazer. O aparelho custa R$150. Ele já paga e aí ele vai para botar o aparelho, não importa qual aparelho que é. Entendi. Existe isso, né? Sim, então, em franquias, como é que exato, em franquias, esse cara não vai botar alinhador. Então, a gente tem que entender que cada paciente tem que ter essa opção A e a opção B. E se a gente vai tratar uma opção B, que é alinhadores, ou no meu caso é a opção A, a gente tem que valorizar esse atendimento, como tu falaste, assim, a gente tem que ter um cafezinho, tem que ter um tempo, né? Não é só, quanto é que custa o aparelho na tua clínica? É X reais por mês. Não é assim. Mas, vou te dizer, o paciente que busca tratamento por alinhador, ele tem um certo perfil. Geralmente é um paciente exigente, busca por estética, é um paciente que ele vai enxergar os dentes dele se movimentando durante todo o processo, diferente do aparelho fixo, que às vezes a gente só enxerga o nosso sorriso lá no final do processo. O alinhador, o paciente enxerga no espelho, girou, tá funcionando, tá ficando bom. Então, esse paciente ele é muito exigente. Pode ser que no início tu não perceba isso, mas pode ter certeza que esse paciente vai ficar extremamente exigente ao longo do processo. E por isso também a gente tem que alinhar expectativas e ter cuidado. Porque se a gente passa um orçamento super baixinho para esse paciente, porque a gente tinha ideia de fazer só uma pequena movimentação, chega lá no final, o paciente ele fica tão exigente, ele começa a olhar, ok, girou o meu lateral, mas tu não acha que aqui agora tinha que mexer também? E aí começam a surgir outras demandas. Por isso, cuidado. O paciente que solicita tratamento com o alinhador, ele vai ser exigente com esse tratamento. A gente tem que anivelar a expectativa. É um alto grau de exigência. Está pagando mais caro do que o teu outro tratamento que seria fixo. Então, ele leva a entender que ele merece mais, que ele quer. Sim. E esse é volta lá naquele erro, que a gente planeja X alinhadores e vai ser o dobro, porque o paciente se torna mais exigente ao longo do tratamento. Perfeito. Lê, assim, voltando... Eu acho que eu entendi bem, a gente está estourando o tempo de como quebrar as 3 barreiras, acho que ficou bem legal esse assunto, espero que vocês tenham aproveitado, mas tem 2 assuntos que eu queria falar aqui ainda. É sobre vantagens dos alinhadores nesse mercado, a gente deu uma pincelada, né? Como é que tu enxerga, e também falar um pouquinho sobre mitos e dúvidas para a gente fazer um resumão e finalizar, assim. Tá. Mas os alinhadores têm, no meu ver hoje, pessoal, tem uma série de vantagens, tá? Uma série, tem mais vantagens que desvantagens. E a minha visão está cada vez mais inclinada para os alinhadores hoje do que foi alguns anos atrás. Tu vê alguma mudança no mercado para os próximos anos? Para quem não trabalha com alinhadores ainda, eu fico pensando assim, puxa, como é que essa galera não caiu ainda nos alinhadores, não entrou? Tu vê uma tendência mais de aumento de casos de alinhadores ou vai manter só para um nicho específico? Como é que tu vê o mercado? Eu acho que o mercado mudou muito.
acho que esse tratamento com alinhador era muito nichado. Era um tipo de paciente muito específico que buscava esse tratamento, até por essa crença limitante de ser um tratamento muito caro. O que eu percebo? Como aumenta muito a casuística e a gente está aprendendo cada vez mais a tratar casos com alinhadores, eu falo pela minha experiência. Há uns anos atrás eu limitava o tratamento em algumas situações, então casos mais complexos, por exemplo, preparo para cirurgia ortognática eu jamais faria com alinhador. E hoje a gente já faz porque a gente já entende melhor a técnica, a gente já entende que associando mecânica auxiliar a gente vai conseguir bons resultados na grande maioria dos casos. Então, por estar diminuindo essas limitações no que diz respeito a que casos tratar ou como tratar, eu percebo que a demanda ou até a nossa segurança em indicar esse tipo de tratamento aumenta cada vez mais e o mercado está se direcionando para isso. Uma coisa que eu acho muito engraçada, aconteceu muito comigo no consultório, foi pós-pandemia, Gui. Os pacientes, por estar muito online, se enxergando nas câmeras, fazendo reunião em home office, as pessoas começaram a observar mais o sorriso delas e houve um boom muito importante pra gente na nossa área de tratamento. E esse paciente, ele não aceita mais, ele não chegou no meu consultório aceitando a possibilidade de colocar um aparelho fixo justamente por se enxergar nas câmeras, né? E essa digitalização da nossa rotina, das nossas vidas, traz esse aspecto de forma muito importante. O que eu percebo nos meus pacientes, que não existe mais esse nicho muito específico de só trata com alinhador paciente que tem um certo poder aquisitivo. Hoje em dia não. Todos os pacientes que chegam na minha clínica, eles já chegam inclinados nesse tipo de tratamento. E eu me sinto muito mais segura para tratar esses casos também. Por isso, acho que essas duas coisas convergem para um mercado muito favorável para esse caso. Eu ia botar mais uma terceira. Olha só quantas coisas estão convergindo. Eu acho que o alinhador vai crescer muito, tá? Tu falou agora que da insegurança e... Do financeiro? Não, desculpa. O mercado está convergindo. Os pacientes são altamente exigentes, cada vez mais exigentes, e nós, ortodontistas, estamos nos sentindo cada vez mais seguros para tratar com alinhadores. E um terceiro ponto que eu queria falar, que já estava escrito, deu um branco aqui, é que olha quanto está evoluindo o alinhador, a técnica de alinhador. Isso, aqui na própria Clique, a Clique é uma empresa jovem, nós já estamos na 5ª geração, talvez migrando para uma 6ª geração de polímeros. O software está evoluindo absurdamente, os scanners estão cada vez mais precisos, então está tendo uma guinada de mercado. Eu circulo bastante congressos e feiras, né? Eu vejo uma guinada global para os alinhadores tão forte que eu acho que quem não está fazendo ainda já deveria no mínimo começar a estudar e ponderar, implementar alguns casos de alinhador nas suas clínicas, tá? O preço está caindo, os produtos estão ficando cada vez mais completos, nos trazendo mais segurança. O alinhador da Clique, vamos trazer para aqui para casa. Quando a gente lançou a Clique alguns anos atrás, ele era um alinhador PETG, corte reto, embalagens bem simples, e o software ele era só um visualizador, ele era um viewer. Em poucos anos, foi uma coisa muito rápida, a gente tem hoje plásticos contornados por robô, acabamento robotizado, muito mais confortável para o paciente. Os plásticos estão se tornando cada vez mais flexíveis e confortáveis. O software permite ajustes por parte do profissional. As embalagens estão cada vez mais legais porque agrega valor ao tratamento e os resultados estão cada vez melhores. O paciente usa mais, adere mais. Então, a técnica está melhorando, nós estamos melhorando como profissionais. Tem muito mais artigo científico, literatura e cursos online, até como esse aqui, para a gente buscar conhecimento. Então, gente, eu vejo o mercado dando uma guinada muito importante, forte, né? Muito importante. E sabe que fico me perguntando o que vai surgir nos próximos anos, porque eu acho que a curva está muito exponencial, ela não está uma curva suave, não, está muito exponencial. Está assustador, gente. Tá assustador. Eu me assusto, sabe com o quê? Eu fiz um artigo que eu falei na Dental Press em 2019, que eu falei assim que a inteligência artificial nunca vai substituir o ortodontista. Tá? Eu acho que não vai, mas que vai dar um empurrão. Para os alinhadores, que vai ser assim, a gente vai escanear um paciente, ele vai dar o diagnóstico, vai dar um planejamento, tudo, e muito bom. Não é assim, hoje ele faz um pré-alinhamento horroroso, mas vai chegar. Vai chegar o dia que a gente vai escanear o paciente e o computador vai dizer, você esqueceu de dar o torque no 27? É possível, né? Sabe? Não me assustaria, não me assustaria. Você tem certeza também que quer manter esse diastema entre o 12 e o 22? Enfim, vai surgir isso, sabe? Vai. Ou vai comparar o STL com a tomografia e dizer, Letícia, seu paralelismo radicular não tá bom, não quer corrigir isso. Não tinha percebido essa questão. Enfim, eu acho que vai chegar lá onde a máquina vai nos tornar melhores ortodontistas, né? Claro, nós nos ajudando. Então a evolução é gigante, né? Perfeito. E vários mitos foram caindo. Então o mito que o alinhador é para poucos casos caiu.
O mito que o cliente não pode pagar, às vezes a gente subestima o cliente, como a Lê falou, né? O mito que, eu preciso ter um scanner 3D. Não precisa ter scanner. Então, vários mitos estão caindo, a técnica está melhorando, está se tornando um tratamento cada vez mais acessível e preciso para os nossos pacientes, né? Perfeito. Estou pensando se tem mais alguma dúvida que a gente recebe, assim. Eu acho que eu tinha até anotado algumas dúvidas aqui, eu vou até abrir. Deixa eu abrir aqui eu tinha anotado algumas dúvidas que os pessoais mandam, tá? Então, a principal, tá? Que é assim, que os colegas mandam aqui para nossa equipe comercial, é como eu posso determinar se um paciente ele é para alinhadores ou não, né? Eu diria que quase todos os pacientes são para alinhadores. O que é difícil de determinar é quantos alinhadores esse paciente vai necessitar para finalizar o caso dele. E é aquela pergunta de $1 milhão. Mesmo que eu rode num software e o software diga que são 56 alinhadores, na prática não vai ser 56. Talvez quando esteja no 55 esteja muito bom, mas a grande maioria vai precisar de mais 30, se precisou 50 na primeira, depois mais 20. E a gente tem que entender que isso é normal. Não é, eu sou um péssimo ortodontista, eu tive que fazer refinamentos. Não. É normal tratar com alinhadores com várias e várias caixas de refinamento, principalmente se o paciente é bem exigente e se você é um ortodontista exigente, que nem a doutora Letícia, que quer finalizar os casos curva do sorriso, uma boa intercuspidação, uma boa estabilidade oclusal. Aí uma dica boa, eu acho, que é quando a gente não sabe mais ou menos precificar um caso de alinhador, existe uma possibilidade de uma ferramenta da gente encaminhar para o setor comercial aqui da Clique, por exemplo. Isso é bem legal. As fotografias oclusais, as fotografias intrabucais e extrabucais desse paciente, com mais ou menos um planejamento, que a equipe de ortodontistas ela vai passar uma ideia de plano de tratamento para aquele caso. Olha, pode passar para esse paciente que provavelmente vai ser um plano unlimited, vai ser um plano de 1 ano de tratamento. Isso nos ajuda, porque no início a gente fica com muita dúvida, né? De que ideia de preço, que ordem de grandeza de valores eu passo para esse paciente. Gente, isso é como quebrar uma daquelas primeiras barreiras da insegurança, da tá? Então, assim, perfeito. Pessoal, se fosse dar uma conclusão em resumo, eu diria assim, vamos quebrar essas 3 barreiras. Quem não está tratando com alinhadores ainda, vamos romper isso aí. Vamos a barreira da insegurança, vamos buscar conhecimento, busquem na literatura, busquem em publicações. Hoje tem muitas disponíveis, cada vez mais, né? Se estuda muito alinhador hoje em dia. Tem YouTube da Clique. Tem revistas maravilhosas e publicações maravilhosas falando sobre alinhadores. Busquem esse conhecimento. Isso vai valorizar o atendimento de vocês e façam esse investimento. A outra questão financeira está cada vez melhor. Tem várias maneiras. Tem empresas de financiamento que ajudam a parcelar isso para os nossos pacientes. O fluxo digital é uma realidade. Quanto antes vocês entrarem nisso, quem não entrou ainda, entrem, né? O último a entrar, como é que é? O último a sair apaga a luz, como é que é? A última fecha a porta, apaga a luz, enfim, não sejam os últimos, não precisa ser um early adopter, não precisa ser o primeiro a testar, mas não seja o último, né, na nossa profissão. Não precisa se preocupar em investir em equipamentos agora no início, a gente consegue fazer isso através de radiologias parceiras, mas começar a entender como é que funciona esse fluxo digital é muito importante, né? E uma pergunta recorrente que eu ia finalizar agora aqui é que quais são os principais desafios, então, que a gente enfrenta ao iniciar o tratamento com alinhadores? Eu acho que muitas dessas perguntas a gente vai responder nos próximos bate-papos aqui na Clique com outros professores. A Letícia também vai trazer um conteúdo muito legal para vocês em breve. Né? Por exemplo, qual a tática usar em cada situação, quando eu sobrecorrijo, quando eu não sobrecorrijo, como é que eu faço um preparo ortocirúrgico, já um caso bem complexo. Isso a gente vai trazer aqui para vocês nos próximos Click Talks. Esse ano a gente vai gerar muito conteúdo legal, muito conteúdo gratuito e também teremos, claro, para valorizar os professores que estão aqui conosco, vai ter também conteúdos pagos na nossa plataforma para realmente vocês valorizarem isso e entregar um material de extrema qualidade para vocês. Eu acho que se houverem dúvidas bem específicas, manda pra gente aqui nos comentários, porque a tua dúvida pode ser o próximo vídeo que a gente vai gravar aqui pra vocês. É bem lembrado, Lê. Mandem as perguntas, a gente vai ter o maior prazer em respondê-las. E espero que tenham gostado muito desse episódio. Eu gostaria de agradecer especialmente a Letícia que está aqui. Eu que fico feliz, honrada de estar participando. Muito obrigado. E toda a equipe que está aqui atrás das câmeras também nos dando suporte aqui de luz, som, microfonia. Muito obrigado à equipe da Clique que está aqui nos dando esse suporte. Para trazer esse conteúdo rico e essa pessoa especial que está conosco aqui, a Letícia. Obrigada, obrigado, Lê, por estar aqui com a gente. Muito obrigado, espero que tenham gostado e vejo vocês no nosso próximo Click Talks.